Bom, gente, nós ouvimos então o discurso inicial, a abertura dessa última reunião ministerial de 2023, comandada pelo presidente Lula, todos os ministros ali presentes. A gente viu também Geraldo Alckmin, viu o ministro Rui Costa, bem ao lado, inclusive, Flávio Dino. E tem vários pontos aqui que eu trago desse discurso dele. Em primeiro lugar, ele cita a questão que a extrema-direita, segundo ele, chamou o Flávio Dino de comunista, Mano Ferreira. Isso me chamou a atenção. Bom dia, Paulinho. Olha, é muito curioso como o Lula tenta transformar as narrativas tão rapidamente. Foi o Lula que se vangloriou de ter o primeiro-ministro do Supremo comunista, segundo ele mesmo, num discurso na Conferência Nacional da Juventude, há uma semana. Então, o Lula se considera de extrema-direita? Ou o Dino seria de extrema-direita? Porque o Dino foi literalmente filiado ao Partido Comunista. O Dino é comunista por convicção. A vida inteira ele foi filiado ao Partido Comunista e defende os ideais do comunismo. Então, dizer que isso é uma classificação da extrema-direita agora, eu avalio como o discurso dele na Conferência Nacional da Juventude pegou mal. E ele está tentando remendar, dizendo que, na verdade, aquilo era uma ironia, que ele estava se referindo à extrema-direita e tentando fazer como se isso fosse uma coisa de quem vê comunista embaixo da cama. Mas no caso do Dino, não é embaixo da cama, né? Ele é declaradamente comunista. É embaixo da cama, Pepe? Não, ele fez uma ironia. Até, é engraçado essa discussão no Brasil, né, que coloca a esquerda como comunista, socialista, e a direita, extrema-direita, como fascista, nazista, né? O Partido Comunista não é comunista. Essa discussão não existe. Depois da queda do Muro do Berlim, a gente vive no mundo capitalista, não é? E sistema capitalista, sistema comunista é sistema global econômico. Não dá para um país se isolar e se declarar, por exemplo, comunista. Essa é a visão do PPS, que mudou de nome, virou cidadania. Essa é a visão do PCdoB. Essa é a visão correta, né? O PCdoB, por exemplo, Partido Comunista do Brasil, pode ser comunista dentro do capitalista? Sim. O que significa isso? Que são partidos... Tá me deixando confuso, hein? Não, eu vou te falar, eu vou explicar. Eu sei, o Natal tá chegando, o PP não faz isso. Eu vou te explicar. Comunista, hoje em dia, né, o Partido Comunista defende ideias comunistas dentro do sistema capitalismo. Isso é impossível mudar. O PCdoB defende o regime chinês. Não defende, como é que defende o regime da Coreia do Norte? Não existe a possibilidade de voltar ao comunismo, voltar ao socialismo. Mas isso é balela. Eu acho isso. Depois da queda do PCdoB, não. O PCdoB acha isso também. E você vai ter que pegar as resoluções oficiais do PCdoB que se vangloriam do regime chinês e do regime da Coreia do Norte. E não são comunistas. Não são comunistas, óbvio que não são comunistas. São regimes que são capitalistas, os dois são capitalistas, não são comunistas. A Coreia do Norte é capitalista. É capitalismo de Estado, porque existe a mais-valia na Coreia do Norte, existe a mais-valia na Venezuela, existe a mais-valia em Cuba. Ou seja, o comunismo só existe se tirar o lucro do empresário. Esses países todos têm o lucro que sustenta a burocracia estatal. Você está me falando o seguinte, os caras que pregavam comunismo no passado necessariamente reconheceram o erro. Não, é isso? Os caras que pregaram o comunismo no passado, né, hoje em dia, depois da queda do Muro de Berlim, ele pode defender ideais comunistas, ou seja, mais igualdade, busca da igualdade sempre, do que defender a institucionalização de um sistema econômico comunista. Isso não existe. Você acha que o PP... Dávila se declara comunista. Mas Luciana Santos se declara comunista. Mas ela não quer mudar o sistema mas é que você também está implicando, né, Mano Ferreira? Flávio Dino, quando foi eleito governador do Maranhão, ele dizia que era comunista. E ele instituiu o comunismo no Maranhão? Ele dizia o seguinte, na visão marxista dele, o comunismo era um estágio de avanço da história posterior ao capitalismo. E que, portanto, a missão dele como governador comunista seria avançar o capitalismo no Maranhão para que, posteriormente, o comunismo pudesse chegar. Mas o PP tem um ponto aí. Tem um ponto. O Lula fala claramente nessa reunião que foi a extrema-direita que disse que o Flávio Dino era comunista. E não foi, né? No discurso esse. É o papo da direita. Não, foi ele no discurso que falou. Paulo, quando você pega redes sociais de todo mundo de direita e extrema-direita, você vê todo mundo falando, é um absurdo comunista no STF. Mas é um absurdo comunista. O PP, o Lula regou essa planta, meu amigo. Com o discurso que ele fez. O Lula foi irônico. Regou a planta. Fala, Nelsinho, você acha que o PP está afetado com o Natal? Claro, ele está desde as 6 horas da manhã aí. Eu acho que o Jornal da Manhã não está fazendo bem para ele, hein? Acordou muito cedo, já está cansado. Mas, ó, vamos lá. Primeiro,
a pessoa se filia no Partido Comunista do Brasil, no PCdoB. A pessoa se declara um comunista. O presidente da República se orgulha de ter o primeiro-ministro comunista do STF, tirando sarro, mas reforçando a qualidade de comunista do Flávio Dino. E isso não é um pejorativo, não. Ele é um ideal político e tal que ele acredita e ele se declara. E aí agora, há pouco, o presidente disse que quem diz que o Flávio Dino é comunista é a extrema-direita. Como assim, meu amigo? Como assim? Isso é negar a própria filiação, a própria existência do partido, a própria autodeclaração do Flávio Dino. Você não entende? Não, como não entendo? O cara que se filia no Partido Comunista, ele se declara comunista.